Eu já meti bastante o malho aqui na Marvel, mas eu quase não fiz isso com a DC. Na verdade, a DC aqui tem apenas 2 vídeos. A verdade é que para encontrar histórias que o pessoal comenta pouco e que renda algum vídeo de crítica social foda na DC, é um pouco mais difícil. Na Marvel, ali na década de 60 e começo de 70, tem muito mais, por conta do que eles se propunhavam a fazer, as críticas que eles faziam, principalmente à Guerra Fria, e com aquele viés todo estadunidense, patriótico. Já a DC não ia tanto assim para esse lado, e quando foi, acertou muito bem. Mas tem uma representação ali na DC que me incomodou desde sempre, há muito tempo mesmo. Para mim, era até antes de eu fazer esse vídeo a pior representação de um povo que eu já vi numa história em quadrinho, pelo menos dessas das grandes editoras, que é o Kurak. Kurak é um país que surgiu nas histórias dos Novos Titãs pelo Marvel Wolfman, não tinha a participação do George Pérez aqui, que representava um país islâmico e que todo mundo era um terrorista. Todo mundo que vivia lá cometia crimes. Do cara da padaria até o presidente do país. Mas antes de eu falar das histórias que envolvem esse país fictício, eu preciso fazer um brevíssimo resumo sobre a história do Irã e do Iraque. Me perdoem porque eu não sou nenhum especialista, nem professor de história. Assim como quase todos os países do mundo, fora da América, o Irã ele era uma colônia da Inglaterra no começo do século XX. E ali por volta de 1908, a Inglaterra descobriu petróleo no Irã. Inclusive, o petróleo, de fato, ele foi descoberto pela primeira vez justamente no território iraniano. E esse país ele é o 4º mais abundante em petróleo em todo o mundo. Aquilo, claro, né, cresceu os olhos da Inglaterra, porque era um combustível em potencial que poderia mudar toda a história da indústria, e mudou. E, sabe, eles... Opa, a gente vai firmar aqui uma baita amizade com vocês para vocês serem eternamente gratos a gente e passar esse petróleo aqui para nós. Inclusive, o petróleo, ele, durante um acordo ali, de uma constituição, todo o direito dele de exploração foi passado para um único inglês. Para você imaginar o absurdo que isso foi. O Irã, ele era controlado por um Shah, que é tipo um imperador. Mas você tem lá o Shah e tem também o primeiro-ministro. Só que esse Shah, ele tinha algumas simpatias com o eixo de Hitler. Então ele acabou sendo afastado e isso começou uma série ali de problemas políticos, de entra Shah, sai Shah, entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro. Isso durou muito tempo mesmo, e após o final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a União Soviética, que é ali do lado, elas começaram a brigar muito pelo território iraniano, porque, né, petróleo, dinheiro. E as coisas não deram muito certo. A Inglaterra tentou fazer um bloqueio comercial com o Irã, similar com o que os Estados Unidos ia fazer anos mais tarde com Cuba. Só que esse bloqueio comercial não deu muito certo, porque os Estados Unidos viu o seguinte cenário.
Vocês não querem o Irã? Pô, pode deixar comigo, que agora ele vai ser o meu melhor amigo, ele vai me dar esse petróleo e eu vou usar ele para impedir que o comunismo da União Soviética avance ali pelo território do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos começou a injetar grana no Irã, enquanto que os acordos eram favoráveis para ele. E durante esse período, quem governou por lá foi um Shah, que era muito favorável à cultura ocidental. Ele começou, sabe, deixar o conservadorismo de lado e deixou entrar muita coisa lá, filme americano, música. As mulheres podiam usar roupas mais parecidas com as nossas, não tinha todo aquele conservadorismo religioso e, inclusive, tinha mais mulheres fazendo faculdade no Irã na década de 70 do que aqui no Brasil durante o mesmo período. Ele era um país que estava caminhando a passos largos para um progressismo da época. Mas não se engane, esse Shah não era lá tão flor que se cheire assim quanto parece. Ele perseguia opositores, ele executava pessoas, ele feria direitos humanos. E o Partido Comunista do Irã começou a crescer muito lá dentro do país. Os Estados Unidos ficou com medo e implantou agentes da CIA para tentar, sabe, afastar esse Partido Comunista que estava crescendo, mas também, sabe, não deixar muito esse Shah no poder, porque ele estava revoltando a população e para a Rússia vir e tomar ali o lugar com o comunismo, com força popular, isso seria muito comum e muito possível de acontecer. Só que o que aconteceu, na verdade, é que houve ali uma onda conservadora. O Irã ele é um país muçulmano xiita, que tem ali uma diferenciação que eu não vou explicar aqui no vídeo, até porque eu não domino muito bem isso, então eu posso falar uma grande besteira. E quem começou a falar que o governo estava errado e começou a ganhar adeptos populares foi o Ayatollah. Existem vários Ayatollah, mas quando a gente fala em um, vem esse aqui na cabeça, que é o que eu vou botar na foto, e ele não é nem o único, nem o mais importante Ayatollah. Ayatollah é só um cara que estuda muito ao Corão e tem um tipo de autoridade. E como o Irã era um país conservador e ele era uma autoridade no Alcorão, ele começou a falar que o Shah fazia era errado, que ia contra o Corão, isso e aquilo, e essas coisas de mulher tá usando roupa ocidental, que isso tava indo contra o Alcorão, mulher na faculdade não podia, isso, aquilo, um monte de coisa, culpou inflação, culpou, sabe, o de sempre. Inflação, corrupção, caçada aos direitos humanos, perseguição às religiões, ganhou força popular e em 1979 o Ayatollah chegou ao comando do país e instaurou uma teocracia. Os impactos sociais disso você consegue ver no quadrinho Persépolis, que mostra justamente isso. Uma menina que cresceu nesse Irã mais progressista e mais próximo do Ocidente, e essa mudança drástica que teve com essa entrada do Ayatollah e da teocracia. Esse não vai ser um vídeo de Persépolis, eu nem sei se eu tenho cacife para falar de uma obra tão grande dessa. Já no Iraque, basicamente ao mesmo tempo, chegou ao poder o Saddam Hussein. Aquele cara bigodudo que era vilão em todos os filmes da década de 90 e começo de 2000. Bom, ele chegou ao poder prometendo que ia transformar o Iraque numa grande potência mundial.
Afinal, o Iraque era o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Ele, na época, ele estava começando a ser um polo tecnológico e ele também é um país muito rico em arqueologia. Para quem também não sabe, o Iraque era o território aonde foi a cidade de Bagdá, aquela outra cidade mágica dos filmes hollywoodianos, que hoje está toda destruída por bombardeio estadunidense e só existe mesmo nos nossos sonhos. A verdade é que se você pegar para ver mesmo, só no papel, o plano do Saddam Hussein era bem legal, sabe? Trazer um nacionalismo para dentro do país, por conta de toda a história de Bagdá, e aproveitar o petróleo para investir em tecnologia. O Saddam Hussein, cara, vocês vão ver que ele era um ótimo estrategista. E por ser um bom estrategista, ele viu que no seu país vizinho, o Irã, tinha acabado de trocar de governo, tinha tido uma baita de uma guerra civil. Então o Irã estava enfraquecido. Então ele pensou, pô, eu vou anexar esse território aí, meu parceiro. E os caras tão fracão. Vou entrar lá, vou falar aqui com meus outros países vizinhos parceiro, vou pegar uma grana, vou anexar isso daí. Imagina, eu tenho a quinta maior produção de petróleo e vou anexar o território com a quarta maior produção de petróleo do mundo. Pô, eu vou ser o maior produtor de petróleo do mundo, o Ocidente vai comer na minha mão. E aí ele chegou para outros países ali, como a Arábia Saudita, o Kuwait, e foi pegando dinheiro emprestado. Ele chegou para os Estados Unidos e falou, aí parceiro, tu perdeu aquele território lá, pô. Tu vai deixar essa teologia da invadir? Cuidado com a União Soviética, hein? Pô, me empresta uma grana aí, que eu vou anexar aquele território, vou me tornar o maior produtor de petróleo do mundo e vou vender baratinho aí pra tu, só em troca aí dos computadores. Já é? Aí, meu parceiro, o Saddam Hussein pegou nada mais, nada menos do que 70 bilhões emprestado. Cara, é muita grana, convertendo para os dias de hoje é mais do que esses bilionários têm, e poderia acabar com a fome do mundo umas 200 vezes. Mas você sabe, né? Petróleo é muito mais importante do que acabar com a fome de todo mundo. Então, a guerra Irã-Iraque durou entre 1980 até 1988. Só que, sabe, não teve um vencedor. Eles ficaram guerreando pra lá, guerreando pra cá, guerreando aqui, guerreia de lá. E não tinha um vencedor. Os exércitos meio que tinham uma força equivalente. E os Estados Unidos começou a perceber que ele fez um mau investimento. Até que em 1988 a guerra acabou mesmo. Essa porra pra lá. A gente já gastou muita grana. E o Saddam Hussein não pagou os países. Ele chegou para a Arábia Saudita, para o Kuwait, para os Estados Unidos e falou, olha só, eu peguei 70 bilhões emprestado? Peguei, mas quem lutou fui eu. Quem morreu foram as pessoas do meu país. Quem teve o exército destruído foi o meu. Quem está com as fronteiras fragilizadas fui eu. Vocês foram só investidores, ninguém ganhou. Eu perdi gente pra cacete. Pau no cu de vocês. Eu não vou pagar nada. Aí você já deve imaginar mais ou menos o que aconteceu. Quem deve a agiota sempre leva uns pipocos. Ainda mais se o agiota se chamar Estados Unidos. Foi então que aconteceu a Guerra do Golfo, em 1990. E se você já passou dos 35 anos, você deve lembrar que foi a primeira guerra transmitida ao vivo pela TV,
com cobertura dinâmica e que fazia qualquer um ter o furico tão apertado ao ponto de não passar nenhuma agulha, porque a União Soviética ainda não tinha sido dissolvido e os ponteiros do fim do mundo estavam a 2 minutos da meia-noite. E por mais que a nossa memória nos traia, a Guerra do Golfo durou só alguns meses e os Estados Unidos mal lutou lá. Quem lutou de verdade foi o Kuwait. Os Estados Unidos, ele novamente financiou a guerra e o Saddam Hussein, muito inteligente, muito estrategista, no momento ele chegou e pensou, quer saber? Eu vou atacar Israel para conseguir apoio de outros países do Oriente Médio e assim ter mais poderio para ganhar do Kuwait e expulsar essas tropas daqui. Só que quando ele foi bombardear Israel, Estados Unidos chegou e falou, opa, aqui não, meu parceiro, aqui não, é meu filho, chega de putaria. E eles se instalaram lá um armamento anti-bombardeio, jetou mais dinheiro no Kuwait, mandou tropas para lá e acabou com a guerra em pouquíssimos dias. Uma coisa que a gente tem que aprender, gente, Israel é a base dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio para domesticar aquele lugar. Já Taiwan é a base dos Estados Unidos para domesticar aquele lado lá da Ásia. Não caiam em outra conversa, tá? Inclusive, é por isso que os Estados Unidos invadiu o Iraque depois, para terminar essa guerra do Golfo, para finalmente pegar o petróleo que ele queria e proteger o seu investimento que se chama Israel. Bom, dado esse contexto, finalmente eu posso falar do Kurak. Kurak já começa bem errado no nome. No inglês, Alcorão se escreve Curão. E o nome do país é Kurak. Sabe? Só troca uma letra. Tanto que se você jogar a palavra Kurak no Google Tradutor, ele vai corrigir e vai dizer que você quis dizer Alcorão. O país apareceu pela primeira vez em 1985 em Tales of Titans 51 e 52. E ele foi criado pelo Marv Wolfman. No caso, o Marv Wolfman era o roteirista que foi o responsável por essa repaginação dos Titãs ali na década de 80. E os Titãs é meu quadrinho de super-herói favorito. Eu recomendo muito que vocês leiam. Inclusive, essa Tales of Titãs saiu aqui na Lendas dos Novos Titãs, número 12, caso você queira conferir. E, sabe, a princípio, eu não tenho nenhuma reclamação com esse país. É uma coisa meio normal, é um país ali do Oriente Médio, meio genérico, que tem um presidente que é um criminoso e que usa a máquina do Estado ao seu favor. Ele tem negócios de tráfico de armas para os Estados Unidos, o que é estranho porque quem trafica armas para o Oriente Médio é os Estados Unidos, se não o contrário, mas até aí tudo bem, né? E um fato curioso, que o presidente desse país é o Saddam Hussein. É a cara dele, é a cara do Saddam Hussein jovem. Não tem o que você pensar diferente, sabe? Ainda mais se você vivia em 1985. Não tem como você separar e pensar que era outra coisa. Não tinha como você não pensar que o Kurak, Alcorão, era o Iraque. Só que é estranho você pensar isso, porque o Iraque e o Saddam Hussein eram aliados aos Estados Unidos em 1985. Nessa época, os Estados Unidos ainda não estavam achando que ia levar calote. Então, provavelmente, essa é a primeira representação do Saddam Hussein como um vilão.
E isso para mim é muito curioso. Talvez o Marvel Wolfman, como todo mundo ali no território estadunidense, não conhece geografia e confundiu os países. De repente ele queria dizer que era o Irã e acabou representando o presidente do Iraque, sabe? Mas essa história, no geral, não tem nenhum problema. Depois, essa história tem uma continuação em Titãs Spotlight, que saiu na Novos Titãs número 76. São duas histórias bem legais, no estilo meio 007, protagonizadas pelo Jericó, que tem um poder interessante, que quem ele cruza o olhar, ele pode desaparecer e entrar dentro do corpo da pessoa e assumir aquele movimento da pessoa, né? Então, ele sempre gera histórias de espionagens bem legais. Ele é filho do Exterminador e ele também é mudo, o que traz perspectivas diferentes para a narrativa. Eu gosto bastante do personagem, apesar dele, sabe, ser bem desconhecido. Outra coisa também a comentar aqui é que o Marlo, que é o presidente do Kurak, ele fazia parte da Colmeia. A Colmeia foi um grupo criminoso ali que os titãs se enfrentavam nesse período, e a Colmeia, ela tinha um conceito bem interessante. Ela tinha vários líderes, se eu não me engano eram 12, e eles usavam capuzes, eles eram figuras misteriosas. E o que foi pensado a princípio é que essas pessoas que controlavam a Colmeia fossem ex-super-vilões que não estavam mais sendo usados. Eram principalmente vilões do Batman. Só que essa história nunca foi muito pra frente, ou melhor, esse conceito nunca foi muito pra frente. Só foi mostrado um vilão antigo ou outro. Então, sempre que aparecia alguém que eles queriam dar importância, eles diziam que faziam parte dessa Colmeia. Inclusive, a Colmeia também tinha uma outra integrante, que é a Adeline Kane, que é a mãe do Jericó. Aqui, o Jericó. E ela, durante um bom tempo, ela foi aliada dos Titãs, até ela virar líder da Colmeia lá para 1999. Bom, o Kurak era só um país do Oriente Médio com um presidente criminoso que usava a máquina do Estado ao seu favor, e ele começou a ser usado em outras histórias. Teve mais uma história escrita pelo Marvel Wolfman, dessa vez com Superman. E nessa história, o Kurak, ele ia bombardear Nova York, o Superman impediu esse ataque, foi até o Oriente Médio, destruiu e inutilizou todos os armamentos que o Kurak tinha e deu lá um esporro no Saddam Hussein genérico, dizendo que se ele fosse atacar a soberania de outro país com bombardeio, ele ia novamente lá e ia destruir todo o equipamento militar do Kurak. Imagina se o Superman fizesse isso com todo país que bombardeia outro e infringe a soberania do país, hein? Imagina o que ele ia fazer com os Estados Unidos. E é claro, esse ataque do Superman ao Kurak e a destruição do exército daquele país é uma resposta direta à Guerra do Golfo que estava acontecendo naquele momento. Era mais ou menos um recado de americano para americano para dizer que, olha só, Saddam Hussein, se você atacar aqui, a gente vai destruir você, vai te desarmar completamente. Fique esperto, hein, meu parceiro. E na mesma época, só que um pouquinho antes dessa história do Superman, no primeiro volume do Esquadrão Suicida, o Esquadrão é enviado lá para o Kurak para assassinar um grupo de meta-humanos terroristas chamado Jihad. Aí a coisa já começou a feder, você deve saber o que é Jihad, se não sabe, bota no Google. E a partir daí, toda vez que o Kurak aparecia,
ele era citado como um país que só tem terrorista. Toda a população do Kurak são de terroristas ou de mercenários, todo mundo lá é bandido, todo mundo lá deve ser confrontado, e virou isso daí. Mas agora vamos para a história que está ilustrando a capa desse vídeo. Na história Morte em Família, aquela morte que o Jason Todd, o segundo Rob, foi assassinado pela escolha do público, na melhor maneira você decide, o criminoso que matou o Jason Todd foi o Coringa. E não sei se você lembra na história, mas o Coringa, ele virou embaixador do Irã, sim, do Irã, um país real, para que ele ganhasse imunidade diplomática e não fosse preso. Cara, aparece até o Ayatollah defendendo o Coringa. É os Estados Unidos querendo dizer que, olha, Irã só tem bandido. Eles são tão loucos que eles contrataram o Coringa para ser embaixador aqui nos Estados Unidos. Olha só como esse povo é perigoso. Um absurdo completo, na minha opinião. Só que isso pegou mal pra caramba, né? Claro, que burrice desses roteiristas, né? Como é que o editor deixou passar isso? Aí, em algumas republicações futuras, eles trocaram Irã para Kurak. Aí, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo, indo lá para o começo dos anos 2000. Durante esse tempo, lembraram que o Coringa era embaixador do Kurak e sempre assim que ele aparecia nas histórias do Superman, ele usava essa carteirada dele de ser um embaixador do Kurak. Ele chegou a usar uns robôs de brinquedo gigante para atacar Metrópolis. Isso confundiu o Superman, achando que era o mestre dos brinquedos. Até que ele viu que estava escrito Made in Kurak. Então ele percebeu, ah não, os robôs de brinquedos estão mais vagabundos do que os feitos aqui nos Estados Unidos. Então isso só pode ser coisa do Coringa. Aí nessas daí o Coringa foi preso pela 10.008ª vez. Ou então ele foi preso por dar um tiro na esposa do comissário Gordon, eu não lembro direito, sabe? O Coringa era preso toda hora. Ele era preso, deixado na cadeia, para ser usado como um Coringa para histórias mais relevantes. Diferente desde 2010 para cá, que ele tá sempre fazendo alguma coisa e perdeu todo o peso. Numa dessas histórias muito curiosas, o Coringa, ele pega mísseis do Kurak e vai jogar em Nova York novamente, igual lá na história do Superman. Só que dessa vez ele é impedido pelas aves de rapina, que colocam ele lá em Nova York para ele morrer junto com toda a população. Aí ele é doido, mas nem tanto. Então, como a piada ia perder a graça, ele cancela o ataque, as bombas caem no mar e ele volta para a prisão. Curioso, né? O Kurak, Alcorão, explodir Nova York. Aí acontece em 2001 o maior evento que já aconteceu no Kurak. A Lindsay, que é uma terrorista dos Titãs, ela rouba ali um arsenal com um monte de arma e ela queria se consolidar como a maior terrorista do mundo e queria desbancar o Exterminador. Para mostrar que ela é fodona, ela pega uma bomba atômica e joga no Kurak e mata toda a população local. Você lembra o que aconteceu nos Estados Unidos em 2001? Sei não, hein? Mas acho que tinha um monte de estadunidense querendo tacar uma bomba atômica lá no Iraque, hein? Durante esse período, a Liam, que é filha do Roy Harper, Ricardito, Speed, o Arqueiro Vermelho, com a Lindsay, ela tinha uma babá que se chama Shanda, e essa babá, ela veio do Kurak. E
os titãs eles começaram a ficar preocupados, porque a Lian é só uma criança indefesa, estava nas mãos de uma pessoa do Oriente Médio, e quem é do Oriente Médio só pode ser terrorista na cabeça do estadunidense, e como a Lian é filha justamente da Lince, responsável pela morte de todos os familiares e amigos dessa babá, e todo o histórico de traidores que os titãs têm, eles ficaram muito preocupados que acontecesse alguma coisa com a criança, que a Shanda matasse a Lian. Na verdade, a maioria dos titãs falou que não. Olha, a gente conhece a Lian, ela é gente boa, não é porque ela é muçulmana e crê no Corão que ela também é terrorista, a gente conhece ela, então pode ficar despreocupado. Na verdade, quem acaba mais apoiando ela é justamente o Roy Harper, que é quem tem envolvimento justamente com a criminosa. Inclusive, por ele ter esse fraco por ela, por ser a mãe da filha dele, ele algumas vezes ajuda a criminosa a escapar de alguma surra que ela levou do Exterminador, de um outro super-herói que apareceu lá na época. E isso vai emputecendo a Shanda. Isso vai, pô, o Roy Harper é um cara tão legal, o Roy Harper me incentiva pra caramba aqui, é o que mais me protege. Mas, pô, ele fica defendendo essa mulher que matou, sabe, a população de um país, cacete! Como é que ele não prende essa mulher? Só porque ele meteu nela algumas vezes? Pô, sacanagem, né? Todo esse arco da Shanda eu achei bem legal na época, porque tava escancarando ali todo o preconceito do estadunidense contra muçulmanos, vendo eles todos como terroristas, mesmo depois da vingancinha de ter pego uma bomba atômica e ter explodido todo o Iraque. Só que a Shanda, ela acaba contactando outras pessoas que eram do Kurak, que estavam vivendo ali em Nova York, que eram terroristas e que eles deviam tentar matar a Lince. E eu acho que isso pegou meio mal. E isso também é muito comum em histórias estadunidenses. Sempre que eles colocam assim na balança de um negro ser legal ou não, sempre por um momento ele entra em contato com alguém de gangue, porque, porra, todo negro tem contato com gangue, né? Todo muçulmano tem contato com terrorista. Pô, isso é um vacilo do caramba. E a Shanda, pra ela não fazer nada de errado, mesmo ela amando a Lian, e a Lian amando ela acaba pedindo demissão para que esses vacilos do Roy Harper não causem novamente um despêndulo na balança moral dela e ela não cometa um crime contra uma pessoa que é inocente e que é só uma criança. Eu gosto bastante desse arco, acho bem pertinente. E a solução dos titãs na época foi contratar a Devastadora, que é filha do Exterminador e tem uma ótima proficiência em luta, em combate. E assim, caso a Lian fosse atacada, ela poderia se defender. Ou seja, botou a Lian nas mãos de uma criminosa de verdade. Só que, para minha surpresa, quando eu estava pesquisando para fazer esse roteiro, eu descobri que tanto essa história do Coringa pegando mísseis do Kurak para explodir Nova York, quanto essa história da Lince jogar uma bomba basicamente no Iraque, vieram antes do 11 de setembro, o que me deixou com a cara no chão. Caramba, eles adivinharam o que ia acontecer. Será que estava rolando na época um atrito tão forte assim entre o Iraque e os Estados Unidos, antes mesmo do 11 de setembro? Eu fiquei bem curioso. E, sabe, eu não encontrei uma resposta. Devia estar ali no zeitgeist da época toda essa inimizade.
E a vontade do estadunidense médio devia ser mesmo tacar uma bomba atômica lá. E eu acredito que muito estadunidense que leu essa história depois se sentiu meio vingado. Mas na verdade o que aconteceu foi que o Iraque se vingou, né? Quer dizer, a Al-Qaeda se vingou. A Al-Qaeda não tinha a ver com o Iraque. E, sabe, isso foi bem curioso para mim. Então, o Kurak acabou perdendo o posto de pior representação de um país e acabou ficando em segundo lugar. Para mim, a pior representação de um país dentro dos quadrinhos de super-herói estadunidense ainda é El Diablo, que eu comentei lá no vídeo do Thor vs Che Guevara, em que os Estados Unidos levam ajuda médica para uma ilha vizinha aos Estados Unidos, que se chama El Diablo, porque lá todo mundo é muito mal. Também lá todo mundo é feio pra caramba, cheio de cicatriz. Todo mundo, quando vê uma lourinha americana, fica tarado e burro. E quem é o presidente do El Diablo não é o Fidel Castro, é o Che Guevara, que naquela história é só um ganancioso, filho da puta e covarde. Se vocês quiserem, vejam esse vídeo que eu recomendo bastante, até porque fui eu que fiz. Depois da prisão e execução e daquele vídeo vazado do enforcamento do Saddam, né? Se você viveu em 2003, você conhece. Depois que isso aconteceu e o Saddam foi eliminado, o Kurak ele parou sumariamente de ser usado. Quando ele é usado, ele é só um país genérico do Oriente Médio com um presidente criminoso, igual o Kirai e a Bialya. Inclusive, o Kurak ele aparece na animação Justiça Jovem, e ele tem uma guerra contra a Bialya, que é o seu país vizinho, e a Bialya é governada pela Colmeia, e eles refletem bem ali a guerra Irã-Iraque que aconteceu entre 1980 e 1988. Mas outro dia eu falo de Justiça Jovem. Inclusive, o Kurak ele atualmente tem cidades que são cidades reais, tanto do Kuwait quanto do Catar, mostrando que o Kurak podia existir, só que ele tem territórios que englobam ali parte do Iraque, Irã, Kuwait e Catar. E os Estados Unidos, eles brincam muito a população local, dizendo que a população local tem só 4.000 pessoas e tem 8.000 camelos. Sabe, xenofobia básica. Bom, gente, é isso. Vocês conheciam o Kurak? Não conheciam? Se conheciam agora, o que é pior? Kurak ou El Diablo? Ou outros países que eu vou falar? Qual outros países fictícios vocês querem que eu faça crítica social foda aqui? Deixa aqui nos comentários. Se não tiver o que falar, bate o teclado aí com qualquer besteira e dá Enter, porque ajuda pra caramba. Manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E seja um membro aqui do canal apenas por R$ 6,99. É isso aí, pessoal. Até a próxima.